me beliscar, ela tinha hábito de me dar soco, de me dar tapa, de me dar murro, de fazer várias coisas comigo. Hoje, eu consigo falar sobre isso porque minha história mudou. Mas com 12 anos de idade, eu fui pra casa de uma amiga. E quando eu cheguei na casa dessa amiga, era ela, a mãe, o irmão e o pai. E ela me chamou pra almoçar. E eu fui. E o ambiente na casa deles era um ambiente acolhedor, onde a minha amiga falava como foi a escola e a mãe dela se interessava em ouvir aquilo. E o pai perguntava, e a forma deles corrigirem eles, os meus olhos brilharam. Naquele momento eu senti como se eu estivesse num filme, sabe? Como se eu estivesse de fora vendo aquela família. Não era perfeita, porque todo mundo tem defeito. Minha amiga me contava os perrengues que passava com a mãe, com os pais em casa, mas não era nem um pouco próximo ao que eu passava na minha casa. O que eu passava na minha casa era desumano. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a crescer e querer me impor um pouco mais, querer que as pessoas me respeitassem, eu queria dar amor, receber amor, como eu não tinha nada disso, mas dentro de mim existia. Mas eu era limitada, as coisas começaram a ficar um pouco piores na minha casa. Pra vocês terem uma ideia, a minha mãe que servia comida no prato. E no meu prato sempre era pouca comida, eu sempre sentia fome. Eu ficava com fome, eu passava fome. E foi quando eu comecei a falar assim, mãe, tem mais comida? Por que eu não posso comer? Qual que é o problema? Porque eu via que minha mãe gostava mais das minhas irmãs do que eu, que ela tratava minhas irmãs melhor do que eu, sabe? Eu via que eu sofria rejeição de todas, eu me sentia muito mal. Quando eu comecei a questionar, ela começou a falar assim, por que quem manda nessa casa sou eu? Se você estiver achando ruim, vai trabalhar. Vai caçar sua vida. Tá passando a hora. E isso me doía muito, porque eu era, assim, uma pré-adolescente de 12 anos de idade que não tinha pra onde ir. Entende? Então, eu me sentia muito humilhada. Muito, muito mesmo. E foi quando minha mãe começou tipo assim, se você falar alguma coisa, quando eu ia falar alguma coisa, ela já descia a mão na minha boca. E várias vezes minha mãe cortou a minha boca, minha mãe deixou eu com um roxo no rosto, deixou com cicatriz. Cicatriz ela me batia com fivela de cinto, com fio de televisão, com cabo de vassoura, com galho de árvore, com chinelo. Ela já jogou copo na minha cara, já bateu panela na minha cabeça. Ela já. Sei lá, eu acho que ela já fez tanta coisa comigo, que realmente é difícil.